Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Amados, hoje eu vou falar sobre uma palavra que te torna filho de Deus, que está no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Essa palavra, irmão, vai deixar bem claro para você saber o que fazer para você se tornar um filho de Deus. Aqui diz assim, ó, capítulo 1 de João, Evangelho segundo de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, amados, o que Deus quer falar com isso? É porque você vê que ele falou que não nasceu da carne, nem do sangue. Porque esse primeiro nascimento é aquele que a mulher gera, o filho, né? E você nasce. E tem um segundo nascimento, que é quando você é batizado. Que os pecados que você cometeu são todos apagados. Por quê? Porque você não vai praticar mais ele. Como mesmo Jesus diz, vai e não peques mais. Por isso que o batismo é por arrependimento de pecados. E ali você tem um novo nascimento. Já não é um nascimento mais da carne, mas é um nascimento espiritual. Um nascimento que você não está praticando mais o pecado. Por exemplo, aí você vai para a igreja, você fala assim, ah, mas eu bebo, eu sou viciado em bebida, ou sou viciado em cigarro, como é que eu vou deixar de uma hora para outra se eu sou viciado? Aí o que eu te aconselho? Você continuar indo para a igreja, se limpando, porque a palavra de Deus, ela representa a água da vida, que aonde a água passa, você vê que ela vai lavando, ela vai limpando tudo, assim é a palavra de Deus. E se você, comparando você com um copo, vamos supor, você é um copo que tem uma água suja dentro, que é o vício, né, da bebida, do cigarro. Mas a partir do momento que você vai indo para a igreja, a água limpa, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, que vai ouvindo a pregação, ele vai enchendo o copo. E à medida que vai enchendo o copo, a água suja vai saindo. Pega um copo com a água suja, bota debaixo de uma torneira, com pouco tempo você vai ver que aquela água suja saiu todinha, ficou só água limpinha. Então, amados irmãos, é isso. Você primeiro tem que ir para a igreja, se preparar para o batismo. Quando aquele espírito, que é? Aí você pergunta, o que é a água suja? A água suja é um espírito que coloca aquele vício em você. E quando aquele espírito do vício sai, que a luz é mais forte do que as trevas, porque se você estiver num quarto escuro e você chega e acende a luz, as trevas saem, porque a luz é mais forte. A mesma coisa, aquela água suja, que é o espírito da bebida, que é um espírito mau, que te coloca o vício da bebida, ele vai sair e vai entrar o Espírito Santo, que é a água limpa, a água da vida, que é a palavra de Deus, que você vai ouvir e vai te limpar. Aí você vai ter preparado para o batismo. Aí você vai batizar, você não vai praticar mais o pecado, então aí sim você nasceu de Deus, entendeu? Como ele diz aqui, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí você nasceu de Deus, entendeu? Aí, aqui também no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, diz assim, ó: então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então, amados, você vê que para a gente entender as escrituras, é Deus quem abre o nosso entendimento.
Você já percebeu que muitas vezes você lê a Bíblia e você não consegue entender o que está escrito? Aí você vai numa igreja, aí tem um pastor lá pregando a palavra de Deus e ele fala tudo, ele te explica tudo e você começa a entender a palavra de Deus. Por quê? Porque aquele pastor que está lá na igreja, ele já está cheio do Espírito Santo e ele já tem discernimento da palavra de Deus. Então ele te ensina a palavra. Aí vai chegar um ponto também que aí você vai ser tão cheio do Espírito Santo que aí já quem vai ensinar a palavra é você. Porque Deus já te abriu o entendimento para você entender a palavra de Deus. Entendeu? Então, amados, essa é a palavra que Deus queria falar para você hoje, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.